Aoba, minha tropinha, trazendo pra vocês mais uma obra nova. Espero de verdade que vocês gostem da obra, porém, antes da gente começar, dá o seu like aí pra dar uma moral e o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo. Comenta pra hypar um pouco o vídeo. E claro, se quiser usar o seu hypinho pra ajudar o canal, eu vou ficar bastante feliz. Dito isso, siga meus bons. Dessa vez, a nossa obra começa com os alunos achando uma situação meio estranha. Tem um aluno que tá muito diferente hoje. Será que ele tá doente? Uma garota até se pergunta se Yongbyun realmente pode ficar doente. Isso porque o cara é tão maluco que nem resfriado ele consegue pegar. Bom, seja como for, os alunos ainda estranham. O Yongbyun tá quieto demais, e ele quieto demais dá medo. Se revoltando, o carequinha bate na mesa e se levanta. Ele grita pro Yongbyun parar de ficar emburrado e começar a falar alguma coisa. Qual é o problema? Qual problema ele tem? Ele nem liga mais pra aquela coisa estranha que ele sempre adorou fazer. O carequinha até hackeou o sistema de som da escola inteira pra que todo mundo ouvisse o Yong cantar. Mas mesmo assim, ele continua com aquela mesma expressão. Então, por quê? Diga o porquê. O que diabo está acontecendo? Por que ele tá tão quieto hoje? O cabeludinho ali tá até chorando, falando que é pro Yongbyun bater nele logo. Isso porque quando ele não faz isso, dá um certo medo, sabe? O pessoal até começa a cogitar do Yongbyun tá drogado, porque nada tá fazendo sentido. É aí que o carequinha cai na real. Ele entendeu o que diabo está acontecendo. O Yongbyun maldito criou um canal no YouTube, não foi? É isso, só pode ser isso. Essa porcaria é pior do que droga. Mas é aí do nada também que o Yongbyun, em nossa defesa, dá um socão na cara do careca. Bom, tudo que o careca pediu, ele recebeu, não é? Digamos que o Yongbyun voltou ao normal, pelo menos em parte. O resto dos alunos começou a ficar animado com isso. O maldito finalmente voltou. Fora que não adianta criar canal no YouTube, você não vai conseguir limpar a sua imagem. É isso, você já é um valentão e ponto. A única coisa que eles não entendem é porque o Protinha tá se movimentando e pra onde tá indo. Isso porque ele até agora simplesmente não falou nada. É aí que esse psicopata vai ter a aluna exemplar. A garota, é claro, cheia de medo e estudando como sempre, fica meio sem saber o que falar. A rapaziada pensa que ferrou. Ele foi direto na aluna exemplar. Não é possível que ele vá fazer algo com a garota. Mas o Prota, tirando aquela aura ameaçadora, diz que sabe como é que ela estuda. A turma pensa, o quê? Como? Ele falou isso mesmo? Ele falou como é que estuda? Meu amigo, a situação é tão grave que a escola inteira entra em pânico. Eles até colocam o Yong numa maca e partem pra enfermaria. Chegando lá, eles avisam a enfermeira que o Yongbyun ficou doente. Ele já na cama e ela prestando atenção. Ela diz que não, ele não tá doente. Na verdade, tá perfeitamente bem. Mas é aí que o carequinha diz que o Yongbyun quer estudar. Aí ela entendeu a gravidade do problema. Esse cara estudar? Ela manda o careca se preparar pra ligar pro 192. No caso, pros hospitais. Ela também manda o carinha do lado pegar o desfibrilador. Eles precisam preparar a cirurgia imediatamente, com a médica dando a ordem pra pegar o bisturi. O carequinha pergunta se vão abrir a cabeça dele. Mas é aí que o Yong vem com um socão de novo na cara do careca. Engraçado que nem foi ele que falou que era pra pegar o bisturi. Mas enfim, alguém tinha que apanhar, né? Bom, tempo depois, o Yong tá lá, sentado na sala, e pensa que finalmente decidiu estudar. Então por que tá todo mundo fazendo esse escândalo? Mas sim, eles estão acabando com a motivação que ele tá. É tão estranho assim ele querer estudar? Por mais que o Yong estivesse pensando, o carequinha diz que com certeza é muito estranho. O Yong olha pra ele e pensa, ué, como assim? Tu leu minha mente? O Gunshin diz que com certeza. Ele tá do lado do Prota há anos, então meio que até aprendeu a ler a mente dele. O Yong então pergunta por que todo mundo fica tão chocado e acha estranho ele querer estudar. O Gunshin diz que bem, é porque talvez isso não pareça nem um pouco com ele. Meio que não tem nada a ver, sabe? O Prota pensa, nada a ver? Como assim? Então o que ele costumava fazer? É aí que vem as lembranças. Normalmente o que ele mais gosta é de tampar todo mundo na porrada. O garoto então comenta que sempre luta muito bem. Será que ele não consegue entrar na faculdade como atleta de briga? É claro que o Gunshin fala que não, isso simplesmente não existe. Mas o que deu nele de repente? Por que decidiu entrar na faculdade? O Yong fica um pouco receoso de contar. Ele não quer exatamente, sabe? Isso porque é algo romântico. Pois é, o nosso garoto tá amando. Enquanto tava passando na rua, ele chamou pela nona e simplesmente pediu a garota em casamento. Até prometeu que se eles se casassem, ninguém tocaria nela. Mas a garota pensou, ué, como assim? Do nada? Um aluno do ensino médio acabou de me pedir em casamento? O Prota diz que sim, foi isso mesmo. Porém, a nona fala que é uma garota difícil de agradar. Será que ele aguenta? O Prota diz que aguento. Manda bala, minha amiga. O problema é que a nona diz que, ele não pode nem beber. Então como aguenta? Porém, o Prota diz que pode. Quem disse que não pode? Ele não pode. A nona responde que, mesmo assim, namorar um estudante do ensino médio já é demais. Mas que tal isso? Ele deve primeiro entrar na faculdade, aí ela vai pensar no caso dele. Basicamente, foi isso que aconteceu. Foi por isso que o nosso garoto tá querendo estudar. E tipo, se ele falou que vai fazer, então ele vai fazer. Ele vai estudar. E não adianta vir a rapaziada falar que ele tá doente. Agora acabou, meu amigo. É estudo pra dentro. A estudante número 1, chegando de repente, mesmo se tremendo, pergunta se isso é amor. O Prota pergunta se ela realmente é aluna exemplar. Mas por que ela tá assim? Tá no modo vibra
vibração? Por que tá tremendo tanto? O carequinha diz que ela tá tremendo assim porque tá morrendo de medo, mesmo se tremendo. A garota fala que se ele quiser estudar, talvez ela possa ajudar. O moleque se levanta perguntando se realmente é sério. Bom, se ele aprender com ela, com certeza vai passar na faculdade. A garota fala, calma, calma, que não é tão simples. Não é só porque ela é aluna exemplar, que quer dizer que ela é boa em tudo. A escola deles é um desastre completo. E ela só parece inteligente porque o resto é uma porcaria. Nos simulados de faculdade, a sua nota normalmente é 6. 6, meu amigo. A nota dela só sai maior em 2 matérias. O que ela quer dizer é, em ética e sociologia, ela fica realmente em primeiro. Então até que consegue ajudar ele nessas 2. Porém, nas outras matérias, aí ele vai ter que caçar outra pessoa. Chegando pro carequinha, o Prota pergunta o que diabos ela tá falando. Que porcaria ética? O careca fala pra ele prestar atenção. É como se fosse uma linguagem de luta. Ela tá dizendo que consegue ensinar o Prota trocação, mas no grappling, isso aí ele vai ter que caçar com outro professor. O Prota, burro pra caramba, pensa que isso é uma porcaria. Por que ela precisa falar desse jeito tão complicado? Bom, se voltando pra número 1, o carequinha pergunta se então eles vão ter que aprender português, inglês e matemática com outro professor da escola. A garota responde que nem isso. O motivo é que os professores da escola não valem de nada. É impossível aprender alguma coisa. O careca então dá a solução de um professor particular. Porém, a garota também diz que não é opção. A escola tem uma fama horrível. É difícil achar alguém que realmente queira ensinar. O careca então pergunta se dá pra achar alguém na escola que seja bom em português, inglês e matemática. Porém, ela diz que é a primeira colocada da escola e não só da sala. Não, aqui não tem ninguém. O careca então grita pelo Young todo feliz e diz que, bom, se a gente não tem solução, então bora desistir. Vamos voltar à vida normal. Você já fez o seu melhor. Pelo menos tentou. Mas é aí que o Prota revoltado mete logo uma gravata. Será que ele não entendeu? Não tem essa de desistir. A nossa querida Quatro Olhos diz que tem um jeito, sabe? Só porque na escola não tem um tutor, não quer dizer que em outra escola não tenha. O Prota pensa, como assim? Outra escola? É, meu camarada, outra escola. Lá se vai a gente pro terreno inimigo. O Prota até pergunta onde exatamente eles estão. E a Quatro Olhos diz que, bom, numa biblioteca. Ela já imaginava que o Prota não fosse reconhecer. O moleque começa a perceber que é a primeira vez que ele pisa perto de uma biblioteca. O mano carequinha lá atrás até diz que parece que seu corpo se recusa a aproximar daquele lugar. É como se ele tivesse repulsa. Mas a Quatro Olhos fala que além da escola deles, o colégio IMU, Gangue Bulkan abriga 4 outros colégios de delinquentes. Só que tipo, são as 4 piores do país. Tem o colégio Gangnambung, o colégio Shoinsa, o colégio do Prota e o colégio Seomun. Todo mundo acha que os alunos dali não ligam nem um pouco para estudos, mas até mesmo nesses lugares existem alunos que estudam. Por exemplo, ela é a primeira em humanas, só que a escola Gangnambung fica em primeiro colocado em português. No colégio Seomun fica a primeira colocada em inglês e em Shoinsa fica a primeira em matemática. Então, se o Prota realmente quer estudar, vai ter que transformar cada uma delas em suas tutores. O primeiro alvo deles é justamente a primeira colocada em português. O Prota diz que meio que entendeu. Mas e aí? Se ele conseguir isso tudo, vai entrar na faculdade? A Humanas diz que sim, isso com certeza vai melhorar bastante as chances. O Prota pensa, observa que isso vai dar um trabalho do caramba, mas tá bom, ele aceita. Então essa vai ser a sua missão, arrumar os seus 4 tutores, um para cada matéria. Chegando mais perto da porta, eles observam uma placa escrita silêncio. Mas vocês acham que o garoto parou para ler? Ele simplesmente entra na sala gritando, português, eu preciso de um professor de português. É claro que a Humanas fala que ali é uma biblioteca, então ele não pode simplesmente sair gritando. Porém, o Prota só diz que aquele lugar tem regra demais. O carequinho ainda concorda com o Prota e diz que mesmo tendo muita regra, se você olhar bem pros lados, o pessoal não parece estar gostando muito de estudar não. Na verdade, a própria biblioteca não parece um local de estudo, só que prestando um pouco mais de atenção, realmente tem alguém ali que tá estudando. Então, com certeza só pode ser a primeira colocada. O Prota, indo até ela, chama pela garota e fala que ela vai virar sua professora de português. É claro que a Humanas fala pra ele ter mais educação. Precisa pedir, meu camarada. Mas o Prota diz que nunca fez isso na vida. Ele sempre só deu ordens. Mas português olha pra cara dele, não gosta muito e simplesmente ignora. O Prota, cheio de raiva, começa a falar que ela o ignorou. Porém, o carequinha fala pra ele se acalmar. Calma, não bata, relaxa. Certeza que uma hora ela vai aceitar. O Prota então presta atenção exatamente no que ela tá fazendo. E aparentemente, ela tá resolvendo o mesmo caderno várias vezes seguidas. Será que esse então é o segredo? A repetição constante? Esse é o segredo pra tirar notas altas? Apesar de tudo, o careca repara que os cadernos não são os mesmos. Na verdade, os nomes são diferentes. E de um para outro. Mas até mesmo a escrita muda um pouco. Será que esse é aquele método gestal que você perde até a identidade? Será que esse também é o segredo para tirar notas altas? A garota, revoltada de escutar tanta besteira, acaba martelando na mesa. Ela dá um grito, mandando esses idiotas calarem a boca. Ela precisa estudar. O
Prota olha pra cara dela e pensa, ué, ela tá gritando comigo mesmo? Não é possível, ele não tá vendo isso não. Mas sabe, o real problema não é nem exatamente o Prota, é a doida delinquente que tá do lado dela, que acordou com a porrada na mesa. Ela pergunta se por alguma acaso a garota ficou maluca. E a português, claro, começa a dizer que não, foi sem querer. Porém, já era tarde demais, a delinquente já tava revoltada. O careca pergunta o que diabo está acontecendo ali. E a Humanas responde que pelo visto ela tá sofrendo bullying. O Prota só observa aquela lourinha doida falando. Ela já tinha dito pra garota ficar de boca calada, que ela no caso queria dormir. O pessoal da turma até diz pra Seomin que não adianta falar com aquele idiota, tem que bater. Só que agora é melhor bater num método diferente. Porém, a Seomin diz que não vale a pena mudar o método. Ela prefere os clássicos. E no caso, o clássico seria um tapão bem forte no meio da cara. É claro que a turma começa a rir dessa situação. Até concordam que realmente os clássicos são os melhores. Mas sabe quem fica revoltado e triste com isso? A própria português. Mas é aí que intervindo. O Prota chama pela lourinha. Só que ele chama já num tratamento adequado, sabe? Ele diz pra cebosa que mandaram fazer silêncio. Será que ela não percebeu? E logo em seguida arranca o cabelo dela. Vamos lá, Prota, calma, não se revolte tanto, calma, não precisa bater. Não, nessa daí você pode. O resto da turma começa a ficar revoltado com o Prota. Enquanto isso, a português começa a se perguntar o que diabo está acontecendo. Ele arrancou a franja dela. Os valentões da sala começam a se levantar e perguntar se o Prota realmente está querendo morrer. Porém, o que tá sentado manda o seu camarada esperar um pouquinho. Aquele ali não é o Shui Yongbion? O dente de tubarão começa a perguntar, Yongbion? Quem é esse? O seu camarada pergunta se ele realmente não sabe. É o tirano que transformou toda a cidade no inferno um ano atrás. O dente de tubarão pergunta se realmente ele é aquele maluco que ficou viciado em Webtoon. Só que era o Webtoon de punição contra valentões. Como na época o Prota ficou viciado naquilo, ele saiu por aí espancando delinquentes. Meu amigo, todo mundo apanhou dele. Não teve exceção. Até mesmo se você tivesse lá na sua motinha fazendo bastante barulho, o Prota simplesmente corria e te alcançava. Aí ele te mostrava que a maquininha tava mostrando 105 decibéis. No caso, bastante barulho. Mas então o maluco ficava sujeito à punição. Daí você já imagina como terminou, né? Enfim, o que importa é que todo mundo apanhou pro Prota. E isso acaba deixando o dente de tubarão um pouco revoltado. Ele diz até que tava procurando por esse desgraçado há muito tempo. E ainda mais como ele ousa encostar no seu pessoal. Será que ele realmente tá querendo morrer? O Prota, que é 10 vezes mais forte, olha pra cara desse retardado e pensa se realmente isso tá acontecendo. Antes de fazer qualquer coisa, ele chama pela português e pergunta se realmente ela vai se tornar a sua tutora. Porém, a garota, sabe, fica em dúvida. Ela pergunta primeiro como alguém como o Prota resolveu estudar, mesmo os caras vindo pra cima. O Prota para responder a garota. Ele diz que o motivo é porque ele quer entrar na faculdade. A garota diz que tudo bem, ela entendeu. Mas o que ela ganha com isso? O moleque já avisa que dinheiro ele não tem. Porém, existem outras formas dele conseguir ajudar. Por exemplo, acabando com qualquer um. Os outros dois, vendo que seu líder caiu, já começam a pensar se realmente vale a pena ir pra cima do Prota. Enquanto rebenta os caras, o Prota continua dizendo, seja qualquer um, homem ou dinossauro. Isso tanto faz. Ele vai eliminar qualquer um que atrapalhe ela a estudar. Mas e aí, qual vai ser a resposta? Ela aceita se tornar sua professora de português? A garota primeiro pergunta se realmente o Prota quer que ela o ajude a estudar. E o Prota responde que sim. Ela então olha pra trás, fica bem pensativa em relação a isso, mas não tem jeito. Essa é a melhor opção. A garota então entrega o seu telefone pro Prota, me pede pra ele adicionar o número dele. O delinquente marrentão que tinha brigado até agora sabe que não tem nada que ele possa fazer, então só desiste. No dia seguinte, na escola do Prota, a rapaziada dele tá super animada. Isso porque o Yong voltou ao normal. Parece que encontrar um tutor acabou com a ansiedade dele. É engraçado porque agora o Prota até voltou a rir, só que ele tá rindo por outro motivo. A português do nada apareceu na sua escola. O Prota pergunta por qual motivo a garota apareceu e ela diz que bem, ele não queria ajuda pra estudar. O Prota responde que sim, mas ela não deveria continuar indo pra escola. Mas a garota responde que a escola dela é uma piada, nem sequer faz chamada, então tá tudo bem. O Prota acha engraçado e pergunta se ela no lugar então veio pra escola dele. Sabe, lá também não é muito diferente e sinceramente, ninguém tá empolgado com a presença dela. A garota revoltada com essa fala, chama o Prota de fracassado e manda ele calar a boca. Tem algum problema ela ter aparecido ali? Bom, se ele tiver, ela pode simplesmente ir embora. O Prota fala, calma, que insensível. Ele tava apenas brincando. Bom, depois desse pequeno bom dia entre os dois, a gente vai pra sala de aula pra começar a trabalhar a sério. A português diz que tudo bem, tá na hora de começar a estudar. Só que os dois tapados param e olham pra ela tipo, ué, como assim? Vamos começar a estudar? O carequinha fala pro Prota se a português realmente quer que eles estudem no primeiro dia. Será que não é melhor dar um jeito nela? O Prota diz que é melhor dar uma maciada na carne pra ela entender como é que funciona. A garota não entende nada e diz que foram eles primeiro que pediram ajuda. O Prota diz que tudo bem, porém ele não tá mentalmente pronto, não tá preparado pra isso. Só que a garota fala que preparado mentalmente é o caramba. Estudar não é algo que você faz só quando tem vontade, sabe? Você tem que se forçar a fazer, mesmo quando não quer. Ele por algum acaso tem alguma universidade em mente? O Prota todo animado diz que sim. Ele pensa em entrar na faculdade, yes. A garota diz que tudo bem.
Se ele quer realmente entrar na faculdade S, então precisa se esforçar muito, e cada segundo pro último ano conta. Mas e aí que ela se liga e cai na real, que ele tá falando da faculdade S? Ele quer entrar na faculdade S? Tá de sacanagem? Ele burro desse jeito, animal igual pedra, quer entrar nas faculdades mais difíceis? Primeiro, quais são suas notas, pelo menos? O Frota responde que, bem, ele não sabe. A sorte é que o nosso mano careca sabe de tudo. Ele é o fã número 1 do Prota, não é? Então as notas são coreano 7, inglês 9, matemática 9, estudos sociais 9 e 8 e história da Coreia 7. Pode até parecer alto pra gente, que a nota máxima é 10, só que lá, pelo visto, é diferente, meu camarada. 7, 8 e 9 é pontuação baixa. O carequinha continua dizendo que felizmente o Prota sabe ler, então consegue dar conta do coreano, mas o inglês e a matemática dele, é no nível de segunda série. E se quiser mais informação, bom, a cueca favorita do garoto é vermelha. O Prota pergunta como assim? Como é que ele sabe até a cor da cueca? O carequinha avisa que, querendo ou não, ele é o súdito número 1 e o mais leal. Então digamos que ele sabe certas coisas, sabe? Entendendo as notas. A português diz que, primeiro de tudo, a Universidade S tá fora de questão. O Prota então pergunta revoltado se ele vai ter que ir pra uma universidade regional. Aonde elas ficam? Será que fica muito longe de casa? Ele não quer ir pra muito longe. Mas a garota diz que não necessariamente. Não é possível que ele conhece somente a Universidade Nacional de Seul e as universidades regionais. O Prota pergunta, ué, como assim? Existem outras universidades além dessas? A garota percebe que não dá. Ele realmente não sabia. Se levantando, pegando sua mochila, ela diz que o Prota é um caso perdido. Desse jeito não dá. O Prota grita pedindo pra português não ir embora. Ele sente muito e vai se esforçar. De repente, alguém pega na mão da garota. A Humanas fala pra ela: sonhar não é questão de razão, mas de esperança. Vem do coração e não do cérebro. Fyodor Dostoiévski. A português comenta que não é nada mais nada menos esperado da top 1 em ética. Conhece não só a frase filosófica, mas também o próprio autor. O problema é que o Prota só tem coração e não tem cérebro. Não importa o quanto pense, algumas coisas são apenas do jeito que são. Porém é aí que o telefone da garota toca de repente. E sabe, dá pra dizer que ela tá sentindo um mau pressentimento. Olhando a mensagem, basicamente são ameaças. Ameaças daquela lourinha que perdeu a franja. O quê? Vocês acharam mesmo que ela ia deixar isso passar? Perdeu a franja, tomou-lhe um murro e vocês acham que ela ia deixar passar? Ela quer vingança, meus queridos. A garota, sabendo que não pode dar mole, muito menos voltar pra sua escola, diz que tá tudo bem. Ela vai ficar e vai tentar ajudar o Prota. Ela já não esperava muito dele mesmo, então é bom começar do básico, do muito básico. O Prota fica um pouco feliz com aquilo. Na verdade, ele fica empolgado pra caramba e até se aproxima demais. Ele diz que a garota é a primeira professora que não desiste dele. Graças a isso, ele vai retribuir. E a forma, no caso, seria não decepcionando ela. Ele vai dar o seu máximo. Mas a garota diz que tudo bem, só se afasta um pouco, seu maluco. Você tá perto demais. Antes de começar qualquer coisa, eles primeiro vão olhar a nota do ano passado do Prota, pra entender mais ou menos como é que ele se saiu. Só que enquanto isso acontece, vamos lá pro colégio Gangnambung, aquele mesmo colégio da lourinha que tá mandando mensagem, aquela que o Prota arrancou a franja. Digamos que ela tá bastante sentida com tudo que aconteceu, e pra piorar, a portuguesa ainda deixou ela no vácuo. E a garota ficou sentindo ainda mais. A sua parceira do lado fala que a lourinha deveria ir atrás dela. Aquele imbecil provavelmente tá com os mesmos caras de ontem. E lembrando de ontem, ela acaba lembrando da sua franja, se revoltando com isso e levantando. Ela pergunta se aquele babaca não vai fazer nada. Vai deixar realmente aquele babaca vir ali e humilhar eles? E pior, ele era apenas um. Eles realmente vão passar por essa humilhação? O Dente de Tubarão fala pra ela parar de encher o saco. Eles estão irritados tanto quanto ela. A garota então pergunta se ele tá dizendo que é pra aceitar essa situação. Porém, o Dente de Tubarão diz que não. Quem disse que eles vão apenas aceitar? Pensa bem, idiota. Ele levou a português. E normalmente, quando a português some, você se lembra quem começa a agir? É aí que a lourinha percebe que realmente, assim que acontece algo com a garota, o Xiaowu vai logo atrás dela. Inclusive, esse tal de Xiaowu tá começando a pensar no bastardo do Prota. Como ele ousou tocar no seu presente mais precioso? Se for assim, ele não vai poder ficar parado. Vai ter que fazer alguma coisa. E é aí que a gente volta lá pro colégio do Prota. Lembra que a gente tinha parado pra ver as notas dele? Então, digamos que a situação que esse garoto se encontra é desesperadora. Tudo bem que uma ali marca 15, mas isso ainda é muito baixo. Lembra que eu falei que as notas lá são diferentes da daqui? A nossa querida Quatro Olhos pergunta como é que ele conseguiu tirar 2 em ética e ideologia. Mesmo que ele tivesse chutado todas as alternativas C, ele teria acertado pelo menos umas 10. Bom, mas num contexto geral, dá pra assumir que o Prota é grau 9. Mas e aí, português? Como é que você tá se sentindo sobre isso? Olhando aquela coisa triste na sua mão, ela diz que, considerando o nível atual dele, as únicas faculdades que ele consegue entrar são aquelas com faltas de aluno por conta da baixa natalidade, ou até talvez algum departamento bizarro ou algo do tipo. O carequinha na hora fica todo animado. Como assim? Então ele já pode ir pra faculdade?
verdade? Então o Wong realmente é um homem abençoado por Deus. Até a natalidade tá jogando a seu favor. Mas a português avisa que, na verdade, a brincadeira da natalidade era um insulto. Insulto, maluco. Você não entendeu, não? A português, olhando de novo, começa a perceber que tem algo estranho naquilo ali. Tipo, ele acertou as questões de 1 a 7, seguidas. Como diabos ele conseguiu fazer isso? O carequinha diz que o Young conseguiu resolver, porque disse que elas eram moleza. A português então pergunta, é claro, por que ele não resolveu o resto? Já tinha feito as 7, por que não fazer mais? O carequinha fala que o Young disse que ficou com sono, por isso que ele não resolveu o resto. A português, revoltada, pergunta, calma lá. Então você tá dizendo que ele poderia ter resolvido todo o resto, mas tava com sono demais pra isso? Por que não falou antes? Então ela pode dar um tempo, e ele pode tentar resolver o resto amanhã. Eu achei que essa prova era do passado, mas pelo visto o Prota acabou de fazer. Mas independente disso, o carequinha diz que é impossível. A português pergunta, como assim impossível? Por quê? E ele responde que um leão precisa de um sono pra governar a savana. E mesmo que o Young tente resolver mais de 7 questões por dia, ele não vai conseguir. Nem que estivesse de pé, ainda assim ele não ia conseguir. Isso porque digamos que o sono é pesado demais. Calma, calma, o português tem uma solução. Que tal ele tomar alguns goles de café, jogar cafeína pra dentro? Porém, o carequinha diz que também não adianta. Ele só vai dormir com mais energia. A garota responde que tá bom, ela entendeu. Mas quando será que ele consegue focar de verdade? O careca diz que só tem um momento que ele foca. E esse momento é muito específico. Mas ó, tá vendo? Do nada o Prota levantou. Por incrível que pareça, esse é o momento do foco dele. Mas ele levantou porque começou a escutar alguns barulhos estranhos. Barulhos de passos lá fora. E é aí que o careca diz que ele só foca quando vai lutar. O Prota diz que aquele maldito chegou. Aquele loirinho maldito infeliz. Inclusive, ele tá lá fora mandando o Prota entregar a Gugel imediatamente. Sim, a Gugel no caso seria o nome da português. Só que entre Gugel e português, eu prefiro português. Eu acho que fica mais dinâmico, né? Enfim, o que importa mesmo é que a garota tá chapada de medo. Digamos que ela sabia que isso poderia acontecer. O Prota não é otário, ele começa a observar o que tá acontecendo. Ele pergunta se então é por conta desses babacas que ela tá tão tensa. E quando eu digo babacas, eles realmente são muito babacas. Chegaram destruindo toda a escola. Deram martelada, pesada, quebraram os vidros. Um carequinha até pergunta o que eles estão pensando que é. Por que estão causando essa confusão na escola? Porém, o maluquinho ali embaixo só manda ele sair da frente. O cara diz que não, ele é o diretor. Mas sabe, ninguém liga, ele sendo diretor ou não. Mas é aí que alguém chega perguntando se eles não têm valor à própria vida. É o nosso mano careca com a sua gangue. Como eles têm a audácia de atacar a orgulhosa escola secundária de Imion. Talvez se voltarem agora, as suas vidas podem ser poupadas. Mas sabe, o lourinho eu acho que não vai sair muito não. Vão ter que tirar ele na base do cacete. O diretor ainda fala pros orgulhosos alunos pra irem espancar esses pivetes. Porém, o carequinha fala, diretor, por favor, não se meta em assunto de criança. Enquanto isso, os dois que tomaram um cacete estão lá revoltados, indo até o Xiu. Os dois dizem que ele não vai deixar isso passar, vai? O lourinho diz que, bem, ele não queria fazer cena, sendo que ele já fez a maior cena pra entrar na escola, mas tudo bem, vamos relevar. Vamos se concentrar nas palavras desse maluco. Ele diz que por mais que não quisesse confusão, se alguém tenta roubar algo que é dele, isso muda completamente as coisas. Então, Yongbion, não entre no caminho do seu amor. O Prota pensa, amor? Então eles estão lutando pelo mesmo motivo? É aí que do nada o Prota dá um abraço nele, tipo, no seu inimigo. Um moleque diz que como homem, ele apoia o seu amor. Ah, mas é aí que o nosso garoto vai pras costas. Ele diz que independente de tudo, esse idiota não pode ter a português. Então chapa a cabeça do lourinho no chão. A sorte é que o lourinho também é bom de briga, então consegue sair assim que é acertado. Ele começa a xingar o Prota de desgraçado, maldito e tudo mais. Mas sua gangue, vendo isso, manda todo mundo partir pro ataque. E é claro que o nosso mano carequinha também dá a mesma ordem. Vamos começar, bagaceira. Porém é aí quando o primeiro soco vai ser dado, alguém grita, parem! Claro que imediatamente todo mundo parou pra ver quem gritou. E a gente vê que foi a português. O carequinha não entende, como assim? Por que ela mandou parar? Que revolta é essa? A gente tá lutando querendo ou não por ela. Mas sabe, a português viu como ficou a escola nesse pequeno tempo. Imagina se desse mais pra esses caras se enfrentarem. É por isso que ela deu a ordem de parada. A garota diz que, infelizmente, vai voltar pra escola secundária de Gangnambung. Mas, por favor, parem de lutar. Tá, mas pra gente entender esse surto, vamos voltar um pouco no passado, quando tudo começou. Quando o Xiu se interessou por ela pela primeira vez, assim que ele assumiu que gostava da português. A garota, é claro, não entendeu nada. É engraçado que o Xiu realmente era direto sobre os seus sentimentos. E graças a isso, mais colegas de classe vieram até ela, tanto que até a elogiavam. E diziam também que ela era linda. Graças a isso, a sua vida escolar começou a ficar mais fácil, sabe? Porém, isso acabou não durando muito. A sua vida começou a desmoronar completamente. E de uma vez, vendo aonde tá. A garota pergunta por que o Xiu trouxe ela ali. O lourinho diz que ali pertence a um camarada mais velho que ele conhece. Ele pegou emprestado por um tempo, sabe? Mas ela não precisa se preocupar. Não tem câmera escondida nem nada lá dentro. A garota diz que, como assim? Eles só se conheceram há um mês e nem estão namorando. Bom, ela tá indo embora. E por favor, que ele não chame ela mais pra esse tipo de coisa. Bom, digamos que isso acabou mexendo bastante com o lourinho. E imediatamente ele agarrou o braço dela. Revoltado, ele diz que desse jeito ela tá o envergonhando. Mas tudo bem. Vamos ver
ver por quanto tempo ela consegue recusar. Vamos ver por quanto tempo ela se faz de difícil. Bom, no dia seguinte, na mesma escola, a recepção já foi totalmente diferente. Não só alopraram com ela, como também bateram. Sim, rapaziada, bateram na garota. E vocês acham que as outras meninas da sala ligaram? Ali é Coreia, meu camarada. Não é igual no Brasil que a gente vê uma cena dessa, nós sai murrando todo mundo pra defender a garota. Lá, pelo visto, é bem diferente. Na coitada da português, ainda pergunto que diabo deu neles assim de repente. E é aí que puxaram uma telinha pra ela. Mas assim que vê, a garota fica espantada. Gravaram tudo. E imagina se ela tivesse feito alguma coisa. Aí tu vem me dizer que não tem câmera escondida lá dentro? Tá bom. Ele mente, eu finjo que acredito e tá tudo certo. Enfim, aquela lourinha babaca pergunta se ela gostou de se fingir de abelha rainha. Mas enfim, o seu reinado acabou. Mas agora toda a sua vida vai ser destruída. Conforme o tempo foi passando, a obsessão do Xiu foi apenas aumentando. Todos os dias a português sentia vontade de morrer, mas acreditava que eventualmente escaparia. Isso porque faltava menos de um ano pro ensino médio acabar. Então basicamente ela só pensava que precisava aguentar. Só isso. Mas se todo mundo urge se machucar por sua causa, aí as consequências não são só dela. É melhor apenas ela desistir, certo? Tomando essa decisão, ela vai pro lado do lourinho. Assim que vê que não vai precisar lutar, esse Xiong maldito começa a fazer uma cara de psicopata. Não, sério, até eu se tivesse nesse lugar ia querer bater nesse cara, mano. O cara aqui pergunta como aí, espera, você realmente vai com ele? E os estudos do Yongbyon? E a faculdade? Bom, a garota, pelo visto, não pensa em mais nada além disso. Mas até passa em frente ao Prota de cabeça baixa. O Prota observa pra ver se ela vai falar alguma coisa. E como a garota não fala, ele chama por ela. O garoto faz uma única pergunta. É realmente isso que ela quer de verdade? Já chorando e não querendo ir. A garota começa a refletir se realmente quer isso. E é claro que não. Primeiro que esse babaca já tá gritando com ela, mandando ela andar logo. Ele diz que ela sabe muito bem que não pode fugir dele. E isso acaba mexendo um pouco com a garota, porque tipo, é essa a vida que ela quer ter? É isso que ela vai ter que aguentar? E na faculdade, como vai ser? Então, reunindo um pouco de força, ela pede pra que, por favor, o Prota venha e a ajude. Ah, meu amigo, aí esse lourinho começou a surtar. Mas não tem problema também, porque o Prota vem com o Megaton fechando a boca dele. Ô, lapada seca bem dada. O pessoal da gangue do lourinho até fica preocupada com ele. Enquanto isso, a Humanas começa a prestar atenção no carequinha e vê que algo de errado tá acontecendo. Ela pergunta por que diabos ele tá tremendo. Tipo, a tremedeira é algo específico dela, a sua marca registrada. Então por que ele tá fazendo isso? O carequinha pede desculpas, mas diz que não consegue evitar. Faz muito tempo que ele não vê isso, sabe? Tipo, o Yongbyon muito puto. Até a própria rapaziada deles começa a perceber que o Yongbyon tá puto. E isso é ruim pra caramba, é melhor começar a evacuação. Porém, o Prota só fala pra todo mundo calar a boca. Agora ele vai começar a executar a sentença nos culpados. O réu Yonwoo e a sua gangue são culpados por insultar e cometer calúnia contra o amor. Antes que o Prota possa terminar, todo mundo cai pra cima dele. Porém, o Prota continua dizendo que por tentar levar a português embora e por dar em cima dela com essa cara de batata amassada, vai todo mundo apanhar com força. Na verdade, o Prota dá pena de morte, né? Mas eu não sei se ele realmente vai matar todo mundo. Bom, aproveitando que ele tava batendo nas outras pessoas, o lourinho tenta vir com um chute na cabeça do Prota. Porém, o nosso garoto se abaixa bem na hora. E o lourinho percebe que não é possível que isso aconteceu. Agora ele tá lascado. O coitado tá até suando frio. Isso porque o Prota fala que a sentença pro líder tem que ser diferente. Vai ser logo uma castração física. Os ovos do lourinho até dizem: pai, te encontro na próxima vida. E o lourinho diz: meu filho, foi muito bom ter você. Isso porque o Prota dá uma chapulhetada aqui, meu camarada. Eu tô sentindo a dor daqui de casa. O pior é que o Prota não deu na meiuca, sabe? Pra pegar tudo de uma vez. Ele deu justamente no grande guerreiro. Até a tropa do lourinho também começa a sentir a dor. Mas aquilo ali já é covardia, não. Isso já não é mais luta. Isso aí é crueldade. O Prota diz que tá bem, rapaziada, relaxa. Ele tá bem. Isso porque já deixou de ser um homem. Agora ele é apenas uma mulher. E tome canelada no saco. O coitado do lourinho já não aguenta mais. Isso é pura covardia. Sem rumo, aleijado e caído no chão. Ele só diz: ai, meus ovos. A rapaziada pensa: ué, como assim? Ele fez um grunhido? Com essa cara e essa aparência fazendo esse som? Mas espera, não é possível. Será que o nível de testosterona dele acabou de despencar? É por isso que ele fez essa vozinha tão estranha? O pessoal fala que realmente o agudo que ele fez é meio bizarro. E o pior é que eles vieram ali confiando no Xiu, só que ele perdeu. E agora? O Xiu, por outro lado, pensa que isso é bastante humilhante. Para salvar a situação, ele precisa se levantar agora e amassar a cara do Yong. Mas como é que se levanta, meu amigo, com o saco doendo? Não dá nem pra se mexer. É aí que o lourinho percebe que só resta uma opção. Ele precisa adiar essa luta de qualquer jeito. É aí então que ele chama pelo Prota. Depois desse tempo todo que ele passou amando a português, o Prota realmente acha que ele vai desistir tão fácil assim? Desistência não é uma opção, a não ser que ele morra. Não, o Prota diz que, oxe, meu camarada, é pra já. Tu quer que eu te mate então?
O Lourinho diz que não é exatamente isso. O que ele propõe é uma aposta. Semana que vem, na escola Gangnam Bung, eles lutarão pela português. Mas a garota pensa, como é que é a história? Vão lutar por mim? A Humanas também começa a defender. Como assim vão lutar por alguém? Isso é horrível. O Careca também assina em cima. Por que eles deveriam aceitar algo assim? O Lourinho responde que isso vai ser melhor pra eles também. Sinceramente, pra dizer que o Prota realmente venceu nessa luta, ele não poderia ter usado golpes sujos se acabar desse jeito. A sua rapaziada não vai aceitar a derrota. De um jeito ou de outro, essa briga vai continuar. Seja continuando indo atrás da português ou importunando essa escola, esse conflito não vai ter fim. Então é melhor resolver isso de uma forma mais direta. Um combate mano a mano. Somente os dois. E claro, valendo ao português. Se o Lourinho realmente perder, ele promete cair fora de vez. O Prota pensa, olha pra português, vê que ela tá bastante apreensiva. Então por ela, ele aceita. Depois de um tempo, a gente volta pra sala de aula. E lá, meu amigo, a vara verde tá tremendo igual caramba. O Careca pergunta o que foi que aconteceu com a garota. E ela diz que tá apenas preocupada, mas também tá com medo de falar qualquer coisa. O Prota pergunta por que ela tá se preocupando dessa forma. Ele vai ganhar de qualquer jeito. O Carequinha diz que realmente aceitar aquela aposta foi a coisa certa a se fazer. Ele precisa lidar com aquele delinquente, pelas regras dos delinquentes, se esmagá-lo completamente dessa vez. Ele não vai ousar fazer essa cagada de novo. A Humanas diz que pode até ser, mas aqueles moleques são bastante conhecidos. E se o Prota tiver que fazer isso toda vez que for arrumar uma professora? Aí quando vai sobrar tempo pra estudar? O Prota diz que, fazer o quê? O que ela quer que ele faça? A português, que até agora não tinha falado nada, pergunta pro Prota se ele tem certeza absoluta que pode vencer. E o Prota diz que claro, oxe, tá maluca? O brabo tem nome, filha. Bom de porrada é eu. A garota responde que tá tudo bem. Então tá decidido. Eles vão voltar a estudar. A Quatro Olhos pergunta como assim? Assim, do nada eles vão voltar mesmo? Nessa situação? A português diz que não tem muito o que fazer, já que o Yongbyon confiou nela pra ensinar ele, ela vai confiar nele pra ganhar a luta. Além disso, ela realmente acha que essa situação toda pode ajudar a aumentar as notas do Yong. O pessoal fica meio em dúvida. Como assim toda essa tensão? Vai conseguir ajudar nas notas? Não faz muito sentido. É aí que a gente vai lá pra escola do ensino médio Gangnam Bung, a escola da português, sabe? O Dente de Tubarão tá pensando que o Xiu realmente é um monstro. Ele voltou ao seu auge em pouco tempo. Na verdade, pra ser mais sincero, talvez esse maluco até esteja mais forte, mas ainda assim, será que ele consegue vencer o Yongbyon? O Lourinho, olhando pro Dente de Tubarão, começa a chamar por ele. Partindo pra cima, ele pergunta o que o maluco tá olhando. Que tipo de olhar é esse? Se ele chegou aonde chegou, é porque quando quer algo, ele nunca desiste. Então não venha com esse olhar de julgamento. Não importa se vai levar um dia, um mês ou um ano, ele sempre vence no final. Será que deu pra entender? O Dente de Tubarão diz que tudo bem, porém eles não tinham confirmado que iam resolver isso em apenas uma partida. O Lourinho diz que sim, mas e daí? Ele pode simplesmente mudar de ideia, seu idiota. Será que não percebeu? Essa luta nunca vai acabar até que ele vença. A Lourinha calva, de repente aparece gritando pelo Xiu. Ela manda o garoto rápido dar uma olhada lá fora. Os desgraçados da escola Miu estão invadindo. Meus amigos, o Prota tá chegando e tá chegando com bastante raiva. O psicopata fica feliz da vida vendo que o Yongbyon finalmente chegou. Ele achou que ia demorar mais, mas pelo visto o garoto veio antecipado. A Lourinha diz pra ele esperar um pouquinho. O que esses malucos estão fazendo lá fora? Porque pararam no meio do pátio da escola. E o pior, o Prota não trouxe só uma cadeira, ele trouxe uma cadeira e uma mesa. Sabe por quê? Porque ele vai estudar. Pois é, né? O Careca ainda pergunta pra português se realmente tá tudo bem. Porém, a português pergunta por que ele tá perguntando isso agora. Pô, se for parar pra pensar, o Yongbyon cai no sono toda vez que resolve 7 questões, não é? Mas ele sempre se mantém acordado quando vai lutar. Se esse realmente for o caso, ele só precisa lutar toda vez que resolver 7 questões. O Careca diz que tudo bem, ele entendeu. Mas isso coloca o Yongbyon em perigo. A português rebate que o Yongbyon quer entrar na Universidade Nacional de Seul. E pra isso, meu camarada, ele não tem muita opção de escolha. Não existe um caminho pra ele. Então eles terão que abrir um do jeito que dá. Por exemplo, o Prota acabou de resolver 7 questões e agora tá começando a dar sono. 2 segundos depois, meu camarada, é teto preto. O cara apagou. O Careca fala que o Yongbyon realmente dormiu. O cara consegue ser realmente consistente. Dorme assim que faz 7 questões. Mas sabe, a preocupação no momento do Careca é outra. Mas aquele maluco do Lourinho tá vindo com tudo. Ele vem igual um doido gritando, me dê a português. É claro que o Careca começa a gritar pelo Yongbyon, mas ele tá apagado. Não acorda nem pelo satanás, meu amigo. Nem parece que tá vivo. Porém, assim que o Lourinho chuta a mesa de estudo do Prota, ele percebe que a mesa não se moveu. O Prota tava dormindo. Ele acordou a tempo, meu camarada. E tipo assim, eu poderia até falar que o Prota vai acordar puto pra caramba e quebrar geral. Mas na verdade, ele tá feliz. Isso porque o plano realmente deu certo. Ele consegue acordar depois de fazer 7 questões. Feliz da vida com isso. Ele joga até a mesa pro alto. É claro que o Lourinho fica puto depois de tomar uma dessa na cara, dizendo que truques tão baratos assim não vão adiantar. Ele parte mais uma vez pra cima do Prota. Ele vem com o botadão, porém o Prota desvia. Só que é aí que o garoto acaba de
desequilibrando. Só que nessa de desequilibrar, ele acaba chutando de novo o saco do lourinho. Oh, meu Deus do céu. Realmente não é nessa geração que ele vai ter filho. A rapaziada já começa a comentar que, pô, de novo? Bem no saco de novo? O Dente de Amolafacão diz que não. Dessa vez é diferente. Ele conseguiu bloquear. É claro, doeu pra caramba, mas foi bloqueado. O Prota pede desculpa, sabe? Não foi proposital. Ele tava caindo da cadeira, ué. Foi sem querer. O lourinho, irritado, só manda ele calar a boca. Isso porque toda essa briga se resume a amor. O que ele realmente sentiu foi isso. Amor. Aquela garota, pra ele, era como se fosse uma flor florescendo. Algo milagroso, gentil e lindo, em meio ao esgoto. O que ele sempre quis foi fazer a português se tornar a sua mulher. Não mais que isso. Ele também queria ser exatamente como ela. E é por isso que naquela época, ele criou o ambiente perfeito para aprender coreano. E não outra coisa. Tudo bem, o cara é um babaca? É um babaca. Mas ele não tava apenas querendo comer ela. Aquilo tudo que ele tinha montado não era pra fazer nenhuma maluquice, e sim estudar junto. Porém, naquele dia, ela tratou ele como um inseto. Porém, agora, pra esse cara, ela tá disposta a ensinar. Como ela ousa ensinar coreano pra ele? E parando pra pensar, o que ela ensina é coreano, né? E eu chamando ela de português. Não faz muito sentido, né? Mas enfim, eu acho que não vou trocar não, porque ficaria estranho chamar ela de coreano. A coreano briga, coreano beija. Mas eu não sei se vai combinar não. Bom, o que importa mesmo é que o lourinho começa a gritar que nunca vai perdoar essa garota, mas também nunca vai desistir. E é aí que ele parte igual um maluco pra cima do Prota. Mas ele vem direto numa voadora. Porém, o Prota consegue bloquear. Machuca um pouco, mas foi bloqueado. O Prota então, pra revidar, vem dando um socão. Porém, o garoto esquiva e consegue dar um soco lateral. O Prota então vem com um contra-ataque. Porém, o garoto esquiva de novo e vem com mais um na lateral do abdômen. E se como já não tivesse ruim o suficiente essa porradaria acontecendo, o Prota ainda toma mais um botadão na cara. Meu Protinha, vamos acordar pra vida porque a situação não tá muito boa pro teu lado. A Humanas começa a dizer o que é aquilo que ela tá vendo. Aquele cara realmente luta melhor do que ela pensava. O carequinha diz que, sim, Kang Gambung é conhecido como o mundo dos demônios, entre o mundo dos demônios. É sempre cheio de encrenqueiros. Se você se torna o representante daquela escola, isso é minimamente porque tu é muito bom de porrada. E tipo, muito mesmo. A Humanas diz que entendeu, mas isso significa que o Young vai perder? O carequinha diz que talvez. Porém, ele acredita no Young Byung. Pode até parecer que ele tá sofrendo agora, mas o Young vai vencer no final. Apesar do Prota tá tomando um couro, pode parecer engraçado, mas ele também tá ficando mais forte. Ele é do tipo de quanto mais apanha, mais forte fica. Traduzindo, um masoquista nato. O lourinho começa a olhar pra cara dele irritado. Como assim esse desgraçado tá rindo? Mas tudo bem, tudo bem. Vamos ver por mais quanto tempo ele aguenta com esse sorrisinho no rosto. Aí, meu capitão, é soco atrás de murro, atrás de cotovelada. Porém, o nosso Protinha continua rindo. Ele diz que isso na verdade é incrível. O mano careca começa a falar que finalmente o Young começou a rir igual louco. É agora que a verdadeira luta vai começar. Quando o Young fica empolgado, o poder de ataque dele aumenta em 500%. Enquanto o lourinho tava lá vindo pra dar mais um golpe, o Prota pega a cabeça dele e chapuleta no chão. Meu camarada, eu até te entendo que antes você tava batendo, mas agora eu sinto muito, eu acho que você vai apanhar. O lourinho começa a tentar entender de onde veio essa força repentina. O Prota já em cima dele pergunta se por algum acaso o garoto conhece o martelete de otário. O garoto responde que não, mas tipo, ele responde que não pro Prota não fazer, e não porque não conhece. Porém, já é tarde demais, o Prota entendeu errado e já deu uma na boca. Se não foi suficiente, dá mais um murro pra esquerda, e depois mais um murro pra direita. Daí vocês já entenderam, né? O lourinho apanhou igual menino novo. Nem mãe bate tanto assim. O garoto apanha tanto que começa a pedir por piedade. Porém, o Prota não para. Agora começa as pisadas. O pessoal lá em cima começa a pensar que isso é loucura. Derrotar o Sheu assim tão fácil era pra ser impossível. Então como? Como esse maldito cara tá conseguindo fazer isso? Gritando pelo Prota. A coreano diz que chegou a hora dele. Tá na hora de tentar mais uma vez, já que ele tá bem acordado. Tá na hora de sentar na cadeira e resolver os problemas. O Prota, se lembrando que ainda tem essa pica, na verdade até que fica feliz. Querendo ou não, esse foi sempre o seu objetivo. Depois de um breve momento, o lourinho começa a acordar de novo depois do nocaute. Ele começa a se perguntar o que diabos acabou de acontecer. Porém, quando ele olha pra frente, não acredita no que tá vendo. O Prota começa a balançar pra um lado e pro outro e simplesmente cai dormindo de novo. O lourinho diz que, tipo, foi ele que foi nocauteado. Então por que é o Prota que tá meio grog? Seja qual for o motivo, essa é a sua chance. Ele vai destruir esse maldito de uma vez por todas. Mas é aí que ele acorda de novo. Ele vê a mesma cena que viu da última vez e até cogita que aquilo pode ser um déjà vu, mas não importa, ele parte pra cima de novo, mas é aí que ele acorda mais uma vez e tenta de novo, e de novo, e de novo. Basicamente eles ficaram nessa. O Prota vinha, balançava, caia no sono. Ele vinha pra cima, o Prota batia nele. Aí depois ele acordava de novo, viu o Prota com sono. O Prota batia e depois ele dormia de novo. O garoto
todo arrebentado começa a se perguntar o que diabo está acontecendo. Mas é aí que o Prota dá um ufa. Finalmente ele conseguiu resolver todas as questões. Tava na hora dessa porcaria acabar. Foi tão difícil que ele quase morreu. A Coreano fala que ele fez um ótimo trabalho. Agora que já resolveram tudo, então vamos indo. O Lourinho pergunta pro Prota onde ele pensa que vai. A luta ainda não acabou. Só que mesmo tentando levantar, ele já não consegue. Apanhou demais, meu camarada. Nem em 1500 eu vi alguém apanhando tanto. O Lourinho percebe que seu corpo basicamente já não se mexe. Será que ele realmente perdeu? Aparentemente sim, porque o Prota tá indo embora. Ele então, desesperado, começa a gritar: morra, morra, morra! Foi mal. Me empolguei, rapaziada, me empolguei, me perdoa, não vou gritar mais. O motivo do Lourinho tá gritando isso é porque o Prota consegue e ele não. Ele também queria estudar, ele também se esforçou. Então, por quê? O Prota dá uma bisoiada pra ver se a Coreano realmente vai responder. E ela realmente se vira, dizendo que no começo ela também queria o ajudar. Ela achou que crianças como ele pudessem mudar se tivesse chance. O garoto chorando diz que mudou. Então, por quê? Porém, a Coreano diz que não. Ele não mudou. Não importa o quanto ela tentasse o ensinar. Ele não conseguia nem ler. Isso aí acabou pegando no coração dele. Por mais que ele esteja gritando igual a Mariquinha, eu consigo também entender a garota. Tudo bem, ela falou que queria ensinar ele não sabia ler. Mas vamos lembrar que provavelmente o motivo real é as coisas que ele fez com ela, ou as coisas que ele permitiu que os outros fizessem com ela. Isso aí com certeza foi uma babaquice. Bom, tempo depois, analisando as respostas do Prota, ela repara que o Yonbion realmente foi bem no teste. A questão do garoto então é mais do sono. Bom, no dia seguinte, lá no colégio, tá todo mundo comemorando. A gente tem até a rapaziada rebolando cuscuz, tudo porque hoje é aniversário do Prota, meus camaradas. Só que calma, porque tem gente que não tem noção nenhuma disso. As meninas entram na sala e se perguntam o que diabo está acontecendo. Hoje é aniversário do Young? A rapaziada diz que mais ou menos. É porque primeiro ele terminou uma prova inteira. Aí por conta disso eles estão comemorando. Então pode ser muito bem o aniversário dele, não acha? A Coreano começa a pensar o que passa na cabeça desses homens. A Humana diz que não sabe, porém ela precisa se acostumar com isso, pela sua sanidade mental. Ou então vai acabar saindo dessa escola meio louca. Bom, do nada o Prota chama pela Coreana. É claro que a garota já esperando alguma maluquice pergunta o que foi. Não me diga que ele tá esperando agradecimentos, tá? O pior é que o Prota tá mesmo. Ele tá querendo até presente de aniversário. A garota manda ele esquecer e a única coisa que entrega é um envelope. O Prota pergunta, como assim? Ela realmente preparou algo pra ele? Abrindo um pouco, o Prota percebe que não é presente nenhum, e sim só uma folha de prova. Porém, quando o carequinha olha, rapaz, ele se surpreende. A nota do Yongbyon tá realmente alta? E tipo, não é algo surreal, e sim 68. Digamos que seja 68 de 100, sabe? O Prota tá na média, vai. O pessoal pensa que um pouco mais de ponto, e ele teria sido realmente aprovado. Mas é engraçado que o Prota, literalmente o Prota, o maior delinquente de todos, tá tirando nota alta, sabe? O carequinha até pensa que isso pode ser erro no sistema, mas não é possível. É mais fácil o Prota ter colado. Ele até avisa o moleque pra parar com essas coisas que é crime. O Prota, revoltado e feliz com a sua nota, mete logo ali o socão. Cala a boca, meu camarada. A Humanas pergunta pra Coreano se realmente ele foi bem porque, sei lá, teve mais tempo. Só que ela diz que não, na verdade não. O tempo que ele gastou resolvendo as questões foi apenas de 2 horas. Não foi muito, sabe? Pra resolver Coreano e tantas outras matérias eletivas. Na verdade, o tempo dele até que foi bom. O careca então pergunta como é que diabos isso aconteceu. Como é que ele tirou uma boa nota? A garota diz que o que ela pode dizer pode parecer assustador. Mas o Young não tem conhecimento, porém, ele é naturalmente inteligente. Dá pra acreditar nisso? A velocidade de leitura dele e o letramento são excepcionais. Ele também tem a malícia das ruas pra conseguir deduzir o significado de palavras que ele não conhece, ou de coisas também. A garota diz que consegue ver claramente as áreas que precisa trabalhar mais no Prota, as áreas que ele precisa focar pra aumentar as suas notas. Talvez sim, se mexer um pouco ali, mexer um pouco aqui, talvez dê certo. Um milagre de 0,001%, talvez possa acontecer, se ele se dedicar mais um pouco, e Deus alumiar bastante botando sua mão e a sua bênção, talvez o Prota possa entrar na Universidade S. Aí, meu amigo, todo mundo vai à loucura, joga o Prota pro alto, balança pra cá, balança pra lá, rebola o cuscuz e tudo mais. O Prota também corre em direção a Coreano e joga a garota pra cima da galera. A garota, desesperada, manda todo mundo parar com isso e soltar ela. Enquanto isso, a Humana chama pelo pessoal. Ela pede desculpa antecipada por estragar o clima, mas talvez seja um pouco cedo demais pra comemorar, sabe? O pessoal pensa que realmente é verdade. Tem as outras matérias eletivas também, não é? Então, quais notas ele tirou? A garota diz que, bem, sobre isso, talvez não esteja no momento de discutir sobre as notas dele, ou pelo menos não ainda. O cara aqui entende tudo. Provavelmente a nota dele veio muito baixa, não é? Essas matérias exigem bastante memória. O Prota, do confiante, diz que não tem problema, minha camarada. Ele vai aprender. No final das contas, ele é inteligente, não é? A Humanas diz que, na verdade, não é um problema tão simples assim. Parece que, na verdade, é um problema com a mentalidade do Young. O pessoal fica pensando, como assim? Problema com a mentalidade dele? Na verdade,
mas nem o Prota entende muito bem o que é isso. Bom, indo lá pro pátio resolvendo um pouco mais de questões, o Prota recebe alguns elogios, isso porque, tipo, ele conseguiu fazer todas as questões sem cair no sono. Tudo bem que eles têm que ficar no pátio pra isso, sabe? Eu acho que só isso já deve gerar uma adrenalina. Mas enfim, o que importa é que o garoto conseguiu. A coreana, curiosa, pergunta como é que tá as notas do Prota. E ela diz que mais ou menos, sabe? Porém, sabe o que pega mais? É que mesmo que ele refaça as questões, vai dar o mesmo resultado. Primeiro que o garoto tirou 2 pontos em sociologia e cultura. E o ponto em ética e ideologia é, sabe, 0. As garotas comentam que, pelo amor de Deus, isso é terrível. Qual é o problema? A coreana, lendo aquilo, fica assustada. Tipo, não importa a pergunta, a resposta que ele escolhia era sempre de uma ideologia ou sistema específico que ele gostava. A humana diz que é exatamente aí que tá a questão. Ele não resolve o problema, pelo menos não do jeito certo. A humana diz que é exatamente aí que tá a questão. Ele não resolve o problema, pelo menos não do jeito certo. Ele só escolhe as respostas com base na crença que ele tem. E baseado nisso, dá pra dizer que o Yongbyon é um ditador, ou pelo menos quer ser um. O Young pergunta, ué, o que diabos é um ditador? O careca diz que ditador é o cara mais forte que faz a porra que quiser. O Prota fica em dúvida e pergunta se isso não é incrível pra caramba. O careca responde que sim, até é. Mas normalmente as pessoas que estão do lado não gostam muito. Ué, o Prota diz que pra resolver isso é simples. É só vencer a pessoa e não se tornar um alvo. Escutando isso, a coreana pergunta como é que o Prota no final das contas terminou assim. A 4 olhos responde que pelo visto, ele viveu sendo rei por tempo demais e acabou ficando desse jeito. A coreana diz que entendeu, mas o que elas podem fazer? Como é que resolvem esse problema? A garota responde que na sua opinião, elas precisam mudar a atmosfera da escola. Por exemplo, criar um ambiente onde o Yongbyon não possa simplesmente fazer o que quiser. Rapaz, o carequinha já vem preparando o soco pra dar o botadão. Como assim ela ousa ser tão insolente? Porém, o Prota levanta a mão e manda ele parar. O Prota pergunta como é que eles podem resolver essa questão. E a garota diz que tem uma solução. Ela conhece, na verdade, uma especialista nessa área. O seu professor de ética e ideologia. Se alguém pode consertar o Yongbyon, com certeza é ele. O Prota fica então impressionado. Ele vai conhecer o professor da Humanas? Bom, conforme o dia vai se passando, a rapaziada começa a observar o que tá acontecendo no pátio. Só que sabe, aquilo é uma cena estranha. Aquele é o Yongbyon e ele tá fazendo o quê? Estudando na escola e no pátio? A rapaziada que tá ao redor diz que sim. Recentemente ele começou a estudar, acredita? Quem escutou isso na hora começa a dizer que o mundo tá acabando, isso é loucura. O Yongbyon estudar? Um outro maluco diz que sem chance. Não tem como o Yongbyon tá fazendo isso. O Yongbyon deles jamais sujeitaria tal coisa. Eles mal perdem por esperar. Deixa só quando a ideologia da escola começar a mudar, deixa só. Mas enfim, indo pra outro canto, a gente vai pra um apartamento que tem uma placa escrita mantenha a distância. Lá tem uma pessoa se acabando de rir, achando tudo muito engraçado. Isso porque eu acho que ela tá lendo um mangá cômico, sabe? Na verdade, a vida dessa pessoa tá uma maravilha. Isso porque ela tá lendo e comendo largada no sofá. A garota diz que é como o esperado dessa história. É realmente incrível, é legal e divertida. Porém, ela prefere um pouco ainda mais empolgante. Só que se a gente olhar no telefone, a gente vê que tem alguém ligando pra ela. E pela fotinha eu posso dizer que é justamente a Humanas. Será que essa então é nossa professora? Quer dizer, a professora da nossa professora? Bom, o que importa mesmo é que a nossa galera já tá lá fora. A Humanas diz que aquela casa ali é a casa da Mu. O carequinha diz que aquilo ali é até que impressionante. É a primeira vez que ele tá visitando a casa de uma garota. É claro que a coreana já começa a dar esporro nele. Como é que pode ter o dom tão grande assim de estragar as coisas, sempre pesando o clima? O carequinha diz que, bem, ele é bom nisso, mas nada se compara ao Young. Ele é no máximo um especialista. Agora o Young, meu camarada, isso aí tá em outro nível. Enquanto isso, o Prota pergunta o que diabos eles vieram fazer ali. A Humanas pergunta se não é óbvio. Vieram arrumar aula particular extra pra ele. A professora que ela tinha comentado antes, na verdade, é a sua irmã mais velha. O Prota pergunta se isso é sério. É a irmã mais velha da sua professora de coreano? A garota, confirmando que sim. Já se prepara pra abrir a porta. Pois é. Ela saiu entrando e nem sequer bateu na porta. Só que quando chega lá, ela encontra a sua irmã de um certo jeito um pouco esquisito, sabe? Tipo uma ressaca muito forte. Essa daí é a Mu Si-yeon. É a irmã mais velha da Humanas, com 29 anos. Só que enquanto a garota tava lá morrendo e pedindo água, digamos que um certo alguém se apaixonou à primeira vista. Antes que ele possa falar qualquer coisa, a Humanas pergunta pra sua irmã o que diabos ela tá fazendo. Ela deixou claro que era pra sua irmã se parecer com um humano decente. Isso porque deixou avisado que seus amigos viriam hoje. Então por que ela tá com aquela roupa e nesse estado? Bom, não importa muito, só vai trocar de roupa, vai? A Mu começa a dizer que a garota começou a reclamar assim que chegou. Calma aí, a cabeça dela tá explodindo. Além disso, se ela realmente vai pedir um favor, então que pelo menos tire esse óculos horrível. O pessoal fica sem entender nada. Como assim, arrancou o óculos dela? Não era pra, na teoria, a garota parar de enxergar? Ou no caso, pelo menos enxergar pouco, né? É aí que os dois tapados começam a perceber que a garota na verdade é linda. Ela é bonita pra caramba, só usa esse óculos estranho. Agora, o motivo real é que eu ainda não sei. Não, de fato, a garota não consegue
consegue enxergar nada sem o óculos. Porém, a sua irmã comprou lentes de contato pra ela, pra parecer bonita e ainda assim conseguir enxergar. Só que eu acho que, sabe, ela não gosta muito. Só que nessa briga pra lá e pra cá, esse puxa-puxa, uma das duas acaba tropeçando. Daí já era, meu amigo, vai de cara nos peitão. A Humanas começa a reclamar, falando que sua irmã realmente é muito irritante. E a garota, sabe, ela gosta disso. Querendo ou não, é o papel do irmão mais velho, né? O carequinha, vendo que a irmã mais velha da garota veio perturbar por conta do óculos, mete um óculos e diz que também não consegue enxergar. O Prota resolve a situação bem rápido, pra não ficar meio constrangedor, sabe? Bom, tempo depois de com as coisas se ajeitando, a rapaziada começa a meio que relaxar. A Mu pergunta se realmente a função dela, no caso, seria mudar a mentalidade desse cara. A Humanas diz que sim. Na verdade, ela até pode implorar por isso. Porém, a Mu pergunta por que ela faria isso. Por algum acaso, o Prota tem muita grana? O Prota responde como sempre que não tem um puto no bolso. O carequinha, reparando isso, percebe que o Prota tá um pouco nervoso, sabe? Isso porque ele sempre teve uma queda por mulheres mais velhas. Porém, a garota diz que sem dinheiro, sem trabalho, ela é uma pessoa bem ocupada, sabia? Porém, a sua irmã diz que ela é uma pessoa desempregada, então como tá ocupada? A irmã diz que não interessa, e na verdade, ela não tá no último ano do ensino médio, deveria estar mais preocupada com as suas notas. Por que tá se metendo numa confusão dessa? Escuta aqui, ela deve prestar bastante atenção nas próximas palavras. Nietzsche sempre diz o seguinte: a vida é uma porra de um jogo solo, você tá por conta própria nisso. A garota diz que realmente, porém também foi a sua irmã que ensinou que a bondade incondicional restaura pra caralho a fé da humanidade. A garota diz que ela tem razão, mas sabe outra frase de uma autora conhecida como mãe? Então, ela deixou bem claro um tal ensinamento do tipo: ensine bons modos a sua irmã pirralha, esse é o seu dever, nem que isso a mate. É por isso que ela não vai tolerar mais nenhuma resposta atravessada. É chu e cala a boca. O pior é que a humana já tava dizendo sua vadia malu. A coreana começa a perguntar que tipo de conversa maluca é essa, e o carequinha diz que também não entende, mas de qualquer forma, parece que eles vão levar um fora, então não muda muito. A coreana diz que realmente, porém, nada é fácil logo de cara. O carequinha então pergunta o que eles devem fazer. Isso porque se o Prota não conseguir uma professora como ela, ele não terá nota suficiente para as matérias eletivas. Só que Prota, para de ser burro, meu camarada. Até que é fácil conseguir essas notas. É só você pedir pra rapaziada comentar bastante pedindo continuação. E é claro, deixar o like também, seus safados. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado da obra. E claro, se gostaram, essa daqui pelo menos eu tenho bastante capítulo pra fazer. Quer dizer, bastante não, mas tem uma boa quantidade, vai. Eu acho que eu consigo trazer mais uma continuação pequena, ou esperar pra fazer uma continuação grande, enfim, não importa. Eu consigo trazer uma continuação, mas outras que vocês pediram vão demorar um pouquinho mais. Mas enfim, dito isso, fui!